Saudações artísticas, pessoal, tudo bem? Que massa! Vamos lá para mais um podcast também especial, um podcast sulista. Olha aí que coisa sensacional, né? Agora um podcast com esse nosso amigo Daniel Hettinger, né? E, poxa, para estar junto desse podcast, todo mundo já sabe que tem o meu fiel escudeiro, né? Também conhecido como Sancho Pança nas horas vagas, né? Fala, Henrique Dúria! Fala, Pequim, beleza? Cara, mais um podcast aí. Confesso que estou surpreendido com os feedbacks que a gente tem recebido aí da galera. E hoje, como você disse aí, a gente daqui a pouco já tá falando tri, bade, tanto convidado É sulista que a gente tem verdade. recebido aqui, né? É verdade, rapaz. É verdade. Como é que é? É Buenas, isso aí. buenas, tem um monte. Buenas, tri. E... Daniel, bem-vindo ao nosso podcast Na Bandeja. Muito obrigado pela sua presença, viu? Buenas, gurizada. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer aí estar aí. E vamos ver o que a gente consegue contribuir aí com vocês e com o pessoal Muito show, do muito Bonsai. show. Daniel, poxa, para a gente começar esse bate-papo, se você puder, né, falar um pouco aí dessa sua trajetória. Poxa, a gente sabe que você estudou com o Mauro, né, que você tem e fora isso também, né, uma bagagem muito interessante no bonsai, né, e a gente queria conhecer um pouco mais, ouvir de você, né, como que se deu o bonsai para você e como que tem sido essa trajetória, né? Bom, eu comecei com bonsai em 95 e foi meio como a maioria das pessoas, assim, a coisa foi meio sem querer. Meu pai estava para se aposentar e um pouco antes de ficar doente, ele comprou uma revista de bonsai e tal, e queria começar a fazer bonsai como hobby. E infelizmente não deu tempo, ele acabou morrendo antes de iniciar esse hobby. E talvez numa coisa meio inconsciente, assim, de dar continuidade a um sonho do velho, eu comecei a fazer despretensiosamente. E na época a gente tinha um negócio na beira da estrada, em Osório, aqui no Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul. E a coisa foi evoluindo, eu vi que muita gente tinha interesse em bonsai. De início eu fazia umas coisas bem simples, né? E comprava bonsai de um produtor e revendia nesse comércio que a gente tinha na beira da estrada. Aos poucos a coisa foi evoluindo e eu comecei a fazer algumas plantas para vender. Eu não vendia mais só plantas de outras pessoas, acabava vendendo algumas plantas minhas, né? E nesse meio tempo fui fazendo alguns cursos, assim, tinha a Bonsai Sul, que era uma associação muito forte aqui no Rio Grande do Sul, e ali eu consegui fazer alguns cursos, assim, para ter uma ideia do que era bonsai, tá? E assim a coisa foi evoluindo. Naquela época a internet tinha muito pouca coisa, a internet engatinhava, né? A gente não tinha fontes de conhecimento como é hoje. Hoje em dia a coisa é muito mais fácil, né? Naquela época os livros de bonsai eram raros, em português menos ainda, então a coisa foi bem complicada, ferramentas nem pensar, vasos muito menos, então o leque de opções que as pessoas que estão iniciando hoje têm, a gente nem sonhava com essas coisas em 95, né? Nossa, que contraste, hein? Você Depois falando, disso eu né? comecei sim, a gente vivia na Idade da Pedra, era algo hoje impensado. Mesmo a fonte de material, de plantas para trabalhar, a gente catava em floricultura, alguma coisinha, mudinhas. A visão de bonsai era totalmente diferente do que é hoje. Era bem rudimentar. E daí eu fui caminhando
desse jeito, meio engatinhando, assim, tinha um viveirinho bem simples, plantas bem simples também. E em 2001 eu fui no primeiro evento de bonsai, que foi em Mandaguari, evento do seu Vicente Romagnoli, e lá a coisa já mudou assim um pouco de figura. Pô, já abriu, já tirou um pouco do véu, sabe? A coisa já melhorou um pouco. E em 2004, se eu não me engano, eu fui de novo, e também a coisa abriu mais ainda o leque, até que em 2007 eu organizei um evento aqui no Rio Grande do Sul, no viveiro que eu tinha, e ali eu tinha convidado para esse evento grandes nomes assim do bonsai nacional para serem demonstradores nesse evento. E ali me disseram, vai ter um evento lá em Minas Gerais daqui a um mês, mais ou menos, e vem um grande nome do bonsai que chama Salvatore Liporati, que vai estar lá fazendo demonstração e tal. Seria interessante que tu fosse, porque o cara tem uma maneira diferente de se fazer bonsai. E aí eu fui, não tinha grana, enchi o carro de planta, de vaso e tal, fiz um esquema meio que de permuta com o Rock, que era quem estava organizando esse evento lá em Nova Lima, no viveiro dele, em Minas, e enchi o carro de planta e me toquei quase 2.000 quilômetros de carro para ir até lá para conseguir participar desse evento. E lá foi criada a primeira escola europeia de bonsai aqui no Brasil, que o Liporati iniciou. Então, naquele ano surgiu a ideia, em 2007 surgiu essa ideia, e a escola já iniciaria em 2008. Então, fechou todas, assim, era a oportunidade perfeita de começar a evoluir no bonsai, da coisa realmente começar a crescer. Então, um ano depois, estava eu lá para fazer essa escola, e ali foi um divisor de águas, assim, 2007 já foi forte a mudança, e 2008, quando eu iniciei a escola, mais ainda, e daí tinha grandes nomes do bonsai brasileiro estavam participando dessa escola, eram 22 pessoas, se eu não me engano. E aí o Liporati disse, dessa turma eu tenho certeza que vão sair 3 pessoas que vão poder ser instrutores e demonstradores oficiais da escola. Na minha cabeça, nunca imaginava que eu seria um desses, porque eu era lá um coloninho do interior do Rio Grande do Sul, que estava começando a mexer com bonsai, já tinha um tempo de bonsai, mas nem perto da bagagem que os outros meus colegas tinham, né? Então eu lá, quietinho no meu canto, fazia as minhas plantinhas e tal, papapá. E o Liporati começou a gostar das plantinhas pequenininhas que eu fazia, então começou a me incentivar um pouco mais, entende? Mas me incentivar de uma maneira dura, porque isso eu fiquei sabendo depois dos 4 anos de escola, depois que eu fiquei sabendo que essa maneira dura de ele tratar as pessoas era para ver até onde essa pessoa chegava. Então, o resumo da história é, eu fiz esses 3 anos aqui no Brasil, e depois desses 3 anos eu acabei ficando entre esses 3, tá? Que poderiam ser instrutores e demonstradores da escola. E ele convidou para ir para a Itália para fazer esse 4º módulo lá, que daria direito daí fazer uma demonstração lá com plantas no viveiro dele, plantas de um nível mais alto, para poder ter, digamos, esse certificado e poder ser instrutor e demonstrador da escola. Terminado isso, depois que eu consegui, passei, vamos dizer assim, fui aprovado, aí ele me disse, tu lembra como é que eu te tratava mal lá nos primeiros anos e tal? Pois é, lembro, quase que eu desisti por causa disso. Não, era justamente para ver até onde tu chegava. Pô, não precisava ter sido assim, né? mas é a maneira que a pessoa tem para te testar. É um pouco da maneira que o japonês, vamos dizer assim, desafia o aluno, entende? Ele te trata mal para ver se tu tem realmente força de vontade, se tu é merecedor daquilo. Tá? Então, o Liporati estudou com Kimura, e o Kimura ele é muito duro
no aprendizado com os alunos, né? Então, o tratamento deles lá em geral, assim, né? É bem duro. Aí eu fui mais, isso foi em Não chega a 2011, quando eu fui. ser, perdão, não chega a ser então tipo necessariamente tratar mal, né? Ser algo mais cultural, né? É que pra gente soa como tratar mal, né? Ou Eu vou dizer não? Mais ou assim, menos? meio grosseiro, sabe? E eu jamais tratei um aluno meu dessa maneira. Até porque se tu tratar aqui as Entendi. pessoas dessa maneira, eles não voltam, né? Então, é uma maneira que eles têm lá de fazer. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, acho que não é por aí, né? Eu acho que tem outras maneiras, mas, Entendi. enfim, é o jeito que eles têm. Né? Então, o resumo da história é mais ou menos isso. Aí, em 2014, acabei indo de novo para a Itália, fui para a Itália e fui para o Japão. Fiquei uns 15 dias no Japão. A minha ideia era visitar vários viveiros lá, ver a produção de bonsai lá. Não era de ir para lá num viveiro só e estudar, porque esse sistema que eles têm lá de aprendiz, para tu ir lá e ficar pouco tempo, não tem o mesmo rendimento de tu ser um aprendiz de fato como tradicionalmente lá. Lá, para tu ser aprendiz, tu vai lá e tu fica 5 ou 6 anos estudando diariamente, entende? Então, eles têm alguns estágios que eles chamam como trainee, que tu vai lá e fica 2, 3 meses. Claro que a experiência é fantástica, tu aprende muita coisa, mas não é a mesma coisa que um aprendiz que fica lá 5, 6 anos estudando, né? E a minha ideia, quando eu fui, não era para isso. A minha ideia era visitar vários viveiros diferentes e principalmente de produção de bonsai. Visitei vários viveiros comerciais de bonsai, de viveiros que exportam plantas para o mundo inteiro. Entende? Então foi mais pensando num negócio futuro aqui no Brasil, entende? Para ver como funciona a produção, para poder viabilizar isso aqui no futuro. Tá? Isso foi em 2014. Em 2016, se eu não me engano, eu conheci o Mauro. A gente era demonstrador num evento em Recife. E eu já conhecia ele da Itália, eu tinha conversado com ele algumas vezes. E ele me convidou, o dia que tu for para a Itália, me avisa, fica lá uns dias estudando comigo e tal. E aí eu aceitei o convite. Daí acho que foi em 2017, eu fui para lá e fiquei uns 30 dias lá com ele. E porque na minha concepção, diferente do japonês, que o japonês acha que tu tem que passar a vida inteira aprendendo de um mestre só, de um professor só. Eu já acho que tu deve beber de várias fontes, porque cada um tem uma maneira diferente Olha de aí. fazer algumas coisas, algumas técnicas, alguns detalhes, até a própria maneira de ser da pessoa é diferente. Então, mesmo uma pessoa, não é o caso das pessoas com que eu estudei, tá? Mas mesmo um mau professor te ensina coisas, até como não fazer certas coisas, entende? Então, até É as verdade. as coisas negativas te ensinam. Tá? Então, eu acredito que tu deve aprender de vários. Claro, depois que tu tem uma certa experiência, tá? Não aconselho os iniciantes a fazerem isso, porque no início é muita informação e, de repente, beber de várias fontes pode acabar embaralhando um pouco o conhecimento. Mas depois que tu já tem uma boa experiência, eu acho interessante tu aprender de várias pessoas diferentes ao longo do tempo, ao longo dos anos, não dentro de um ano tu estudar com 4, 5 pessoas diferentes. Estuda 2, 3 anos com uma pessoa, depois 2, 3 anos com outra, 2, 3 anos com outra. Tu vai pegando detalhes, entende? Nuances, detalhezinhos assim de como trabalhar a planta, como se portar, como tratar um aluno. A gente que é profissional do bonsai, tu precisa prestar atenção em tudo, né? Não é só a estética, tem todo uma atmosfera que envolve bonsai, né? Então a minha ideia é isso. Perfeito. Com quem eu estou estudando agora é o Mauro. Eu fui 2 vezes já para lá, a última vez foi em 2019 e pretendo ir mais algumas vezes, mas provavelmente não vai ser o último,
entende? Estou aprendendo bastante, é uma maneira totalmente diferente de trabalhar, de como trabalhava o Liporati, entende? É uma visão um pouco diferente. Artisticamente os dois são bons, o Liporati me ensinou muita coisa, o Mauro está me ensinando muita coisa, e eu tenho certeza que outros que virão no futuro também vão me ensinar bastante, entende? Inclusive meus alunos, eu aprendo em cada aula com meus alunos, eu acabo aprendendo alguma coisa. Tem sempre algum detalhezinho, alguma coisinha que um testou, outro testou, e tu acaba aprendendo, entende? Então ninguém é dono do saber, entende? Todo dia se aprende alguma coisa. Então, o resumo da história, assim, para não ficar muito monótono, é mais ou menos isso aí. Sim, legal isso que você falou aí sobre aprender com outros profissionais, outros mestres, né? E isso é legal porque como você dá aula também, isso acaba aperfeiçoando a sua maneira de ensinar, né? Você vai tendo um leque legal, né? De formas, de abordagens, né? Para poder passar esse conhecimento, né? Você conhece mais maneiras, né? De trabalhar isso, né? Isso tem afetado diretamente aí? Sim, eu traço um perfil de cada aluno. De início, assim, no início das aulas na minha escola, eu vou traçando um perfil psicológico, técnico de cada um. Não é anotado no papel, é uma coisa que eu guardo na cabeça. Eu sei que a pessoa tal, depois de uns 6 meses de aula, eu sei que a pessoa tal, eu consigo puxar ela um pouquinho mais, exigir dela um pouquinho mais, que eu sei que ela aguenta, que ela pode mais. Agora tem o outro que já é um pouco melindroso, se eu puxar um pouquinho, ele já não gosta muito, o objetivo dele já não é, por exemplo, participar de exposição. Tem vários perfis de alunos de bonsai. Tem aquele cara que quer fazer bonsai de alto nível e tem aquele que simplesmente quer sentar na casa dele, tomar a cervejinha dele, olhando as plantas e está satisfeito com aquilo que ele está vendo. Mesmo as plantas tendo aquelas limitações normais de um iniciante ou de alguém que não quer almejar um objetivo tão alto, entende? Então a gente tem que respeitar esses limites. É mais ou menos assim que funciona. Então, esse cara aí que senta, toma uma cervejinha aí, vendo bonsai, esse é o Henrique Dúria. então. Só que sem a cerveja. Então, o que a gente muito precisa? Bom, muito bom. A pessoa que está fazendo bonsai, essa pessoa ela quer se sentir feliz fazendo aquilo. Se tu critica demais, se tu diz que aquela planta que essa pessoa está fazendo não é algo de alto nível, que essa planta não é tão boa, tu tá desmerecendo, tu tá diminuindo a felicidade dessa pessoa, entende? Então, se o cara tá feliz com aquela planta, mesmo com aquelas limitações que aquela planta tem, pronto, o que essa pessoa tem que estar ciente é de que essa planta, participando de um concurso, nunca vai conseguir, ou até que se faça algumas modificações, essa planta nunca vai chegar lá na frente, entende? Sempre vai ter aqueles defeitinhos, sempre vai ter aqueles problemas. Então tem pessoas que têm uma visão assim um pouco mais engessada, não quer mudar muito a planta. Não, tá bom assim, tá legal desse jeito, então beleza, respeita essa opinião da pessoa. Talvez o fato dela estar indo nas aulas é o fato dela poder ter uma distração, de estar feliz com um hobby, de fugir talvez um pouco dos problemas, né? Então nem todo mundo quer ser profissional do bonsai, nem todo mundo quer participar de exposição, concurso, ter bonsai de altíssimo nível. Tem gente que simplesmente quer ser feliz com as plantas que tem, a gente tem que respeitar isso. Eu tive alunos já que enquanto alguns compravam plantas de alto valor para poder trabalhar na escola, para ter um bonsai de altíssimo nível no futuro, tinha um ou outro aluno que levava sericinha, entende? Levava uma sericinha lá para trabalhar, levava uma outra mudinha pequenininha. Eu disse, cara, tu não quer trabalhar com alguma planta assim um pouquinho melhor? Eu disse, não, para mim tá bom assim e tal. Beleza, tá ótimo, não tem problema. Então a gente precisa respeitar essa posição da pessoa, entende? No início isso para mim era um pouco complicado, sabe? Porque é que nem tu ter uma Ferrari para andar na cidade a 30 por hora, entende? Tu tem
tudo ali, toda uma estrutura, todo um ferramental, plantas para poder trabalhar, e a pessoa não quer, entende? A pessoa quer fazer o feijão com arroz dela ali e é só. Pronto, beleza? Se tá feliz é o que me importa. Hoje eu não me preocupo mais com isso. Vai chegar o tempo dessa pessoa talvez mudar de ideia ou não. O dia que chegar, que mudar de ideia e quiser evoluir, beleza. Pronto, todo mundo tem seu tempo. Nossa, mas isso é muito, muito massa você falar isso, porque assim, hoje em dia a gente tem aí vários e vários grupos de WhatsApp, e o mais comum é o cara começar, botar algo no grupo, né? E a galera, pô, mas você não vai ter bonsai com isso aí nunca, não sei o que e tal, né? E muitas vezes a realidade do cara no momento, às vezes é aquela, e por mais que o cara estude, né? Como você falou, às vezes o cara também não tem a intenção de ser um profissional do bonsai, de dar aula, né? O cara quer curtir o processo, né? Aí Claro. eu tenho uma dúvida aí. Você acha que o cara que parte então para fazer algo mais profissional, quer fazer algo de mais nível, mesmo que não trabalhe com isso, né? Vamos dizer assim, não vou falar profissional, acho que o termo melhor, algo de um nível mais alto. Esse Tá. cara aí, ele é mais suscetível a perder esse prazer pelo simples ou não? Você acha que rola isso ou não? Tu diz de não gostar mais de planta simples? Não, não necessariamente de não gostar, mas dessa questão da simplicidade mesmo no processo, dos trabalhos. Porque vou falar uma experiência particular aqui, né? Algo meu. Assim. Eu sou um cara muito intenso, então, tipo, se eu começo a trabalhar com uma coisa e tudo mais, assim, eu fico naquela. Dentro de mim tá um turbilhão. Eu tô ali calmo e tal, mas dentro de mim tá um turbilhão, né? Tipo, pensando em coisas assim, tipo, pô, quero fazer coisas de alto nível e tal, aquela coisa. Tá um Eu sei como turbilhão, é que é. sabe? Aquela intensidade, aquela coisa e tal. E, poxa, eu já me deparei assim, falei, cara, pô, até aconteceu esses dias, eu fui comprar uma cerejazinha do Rio Grande do Sul, simples de tudo. Fiz uma drástica tal, e falei, cara, eu vou fazer um trampo assim, acho que tô precisando de um trabalho assim. Sabe? Tipo, dar aquela pausa para esse turbilhão todo, assim, né? E aí é mais em relação a isso, né? Você acha que é comum? Você acha que isso que aconteceu comigo é comum? Você acha que, pô, vamos fazer um. Não só quem tá querendo ser profissional, né? Mas às vezes a galera que tá nesse entorno do bonsai, tá nesse universo do bonsai, e, poxa, o cara entra lá no perfil do Daniel Hettinger lá e tá, cara, só plantaça. Aí o cara entra no perfil de outro, só plantaça, aquela coisa tal, sabe? E isso vai contagiando o cara, daqui a pouquinho, tipo, aquele trabalho que muitas vezes o mami, né, uma mesinha que o cara poderia estar fazendo, um chorrinzinho, um trabalho mais simples, é que às vezes aquilo se apaga, né? Cara, eu acho assim que o teu limite, o teu teto, é aquilo que tu já viu, tá? Esse é um exemplo que eu dou sempre para as pessoas. Aquilo que tu já viu, e não é só em foto, é aquilo que tu já viu, aquilo que tu já experienciou ao vivo, é o teu limite. Normalmente é o teu máximo, tá? Quando o teu máximo são plantas mais simples, é aquilo que tu quer, entende? No momento que tu vai vendo coisas melhores, opa, eu acho que dá para melhorar, dá para chegar parecido. Aí tu começa a ver coisas melhores. Opa, dá para melhorar um pouco mais e melhorar um pouco mais. Então, é que nem tu ter um carro com ar-condicionado pela primeira vez. Tu nunca mais vai querer ter um carro sem ar-condicionado, entende? Né? Direção hidráulica. A gente no início, quando não tinha grana, pô, sem direção hidráulica lá, fazia aquela academia, era calor, abria as janelas. Depois que tu te acostuma com coisa boa, tu não quer mais voltar atrás, entende? Então, no momento que o teu senso estético passou de nível, teu teto subiu, tu não vai querer mais ter porcariazinha, porque a porcariazinha vai agredir teu olho, vai sempre ter um defeitinho. No momento é que o conhecimento te traz alguns desconfortos, porque tu sabe que aquela coisinha lá tá errada, então aquela coisinha errada te incomoda. E aí tu vai querer corrigir aquele defeito, ou tu vai querer substituir aquela planta que tem esse defeitinho por uma outra que não tem.
E assim vai, um nebari defeituoso, é uma conicidade invertida, que antes, quando tu não tinha conhecimento, aquela conicidade invertida tu nem dava bola, entende? A planta era lindinha, porque tinha aquelas florzinhas, porque tinha aquela copa cheinha e tal. Aí quando te disseram que conicidade invertida é um defeito, todo dia que tu olhar para aquela planta, aquela conicidade invertida, aquela conicidade invertida. Até que chega um dia que tu dá um jeito de resolver aquela conicidade invertida, ou tu passa a planta adiante. Entende? Então, faz parte do percurso, entende? Então, de início, todas as porcariazinhas são lindas. Uma mudinha de ceriça com um tronquinho de meio centímetro, mas olha que lindinha, porque ela dá flor, porque ela tá ramificadinha, porque... Dali a pouco, aquilo não é mais tão lindo, porque tu tem uma outra que é um pouco melhor, e assim a coisa vai evoluindo. Entende? Faz parte do caminho. Tá? Quando eu comecei bonsai, cara, eles botavam mudinha de procumbens, de jacaré, num vasinho de barro desse tamanho, tipo um caldeirãozinho assim, e vendiam na floricultura como bonsai. Eu comprei aquilo, feliz da vida, fui para casa, mostrei para minha mãe, olha só que maravilha, agora eu tenho um bonsai. E eu penso, hoje, eu sei que aquilo era uma muda, mas há 25 anos atrás, quando eu comecei, aquilo era o teto, entende? Aquilo era o paraíso, era o melhor que eu podia ter. Então faz parte do caminho, é assim. Entende? Então o conhecimento te traz esses problemas, entende? Tem gente que, vamos dizer assim, não quer evoluir, não com essa razão, porque aquilo tá bom, não quer subir de nível. Mas no momento que tu sobe de nível, tu tem que estar ciente de que aquilo que tu tem provavelmente não vai mais te satisfazer. Tu vai querer mais. É uma droga. Exatamente, cara, exatamente. Eu tiro por mim, por exemplo, hoje eu sou um cara que adora ter minhas plantinhas aqui para ficar olhando, mas eu sei que se eu pegar uma planta maior, eu teria de abrir mão de várias para ter uma. Aí já começa um problema, né? Porque você tem uma planta, você faz uma coisa, você tem que esperar. Aí você não tem mais nada para fazer nesse meio tempo, né? Sim. E eu tenho total consciência, por exemplo, que hoje, na vida que eu levo, é impossível ter planta de alto nível. É diferente você ter uma plantinha, uma coisinha pequenininha e deixar perder um galho, acontecer alguma coisa que ainda você está usando de treino, de experiência, para ter uma planta de alto nível, que vai ser uma planta que você iria expor, por exemplo. É bem difícil esse caminho, né? Então a gente tem que ter, igual você comentou, total noção de onde você está, né? Para não atropelar as coisas. Eu me empolguei muito no começo. Até eu descobri, falei, cara, a brincadeira é séria mesmo. Acho que aqui eu tenho que tirar o pé e cuidar do que eu tenho, que já tá de bom tamanho. Não é fácil, né, cara? Começar assim e ver esse universo Cara. todo, né, de possibilidades aí. Aí você falou assim. E não se assustar, né, com o tamanho das plantas dos outros, né? Um dia eu vou chegar lá, mas o meu momento agora é É outro. verdade. Muito massa. Você falou de mexer assim e depois não ter nada, né? Depois de um tempo e tal. O Daniel já não passa por isso, né? Que aquele viveiro lá, ele produz, faz de tudo lá, né? Deve ser uma loucura, né? Como é que é esse dia a dia? Cara, eu trabalho sozinho, tá? Eu não tenho funcionário nenhum. Agora a coisa está um pouco mais tranquila, porque tranquila em termos, né? Em função da pandemia, as aulas diminuíram bastante, né? A gente está evitando de se encontrar, então eu estou um pouco mais focado assim nas plantas. Então, estou conseguindo dar um pouquinho mais de atenção para as minhas plantas. A parte de produção, estou conseguindo tocar um pouco melhor. Teve uma fase que eu tinha uma área de terra arrendada a uns 20 quilômetros daqui, e eu cheguei a ficar um ano sem ir lá, para tu ter uma ideia. Então as plantas perderam totalmente forma, conicidade, foi um horror, entende? Por essa questão de não ter tempo. Então agora eu tenho conseguido me dedicar um pouquinho mais, fazer umas coisas um pouco melhores, matérias-primas um pouco melhores, assim. Como eu tenho muito aluno, o meu foco não é tanto planta finalizada,
Então, é difícil tu ver ou postar alguma coisa de planta já pronta. Tem algumas, às vezes, que eu consigo finalizar em casa e assim se posta. Mas em função das aulas, eu preparo muito material para os meus alunos ter o que trabalhar. Porque tem muitos alunos que querem fazer um bonsai de alto nível, mas não conseguem comprar, ou não tem um espaço adequado para ter uma quantidade boa de plantas, então eles acabam trabalhando nas minhas plantas. Então eu preciso ter um material de bom nível para eles poderem exercitar as técnicas e tudo mais, e sem eles terem a obrigação de comprar esse tipo de material. Tá? Então, o meu foco é justamente esse, é de ter uma matéria-prima boa para o pessoal trabalhar e assim ir exercitando. E aí as plantas, conforme vão tomando um pouco mais de forma, aí já se acaba vendendo e já passa para outro dono. Então é muito difícil eu ficar com uma planta até ela estar finalizada. Tá? E eu não vejo como um erro meu. Tá? Tem muita gente que quer ter a coleção e tal, que é o seu portfólio, e quer ter uma coleção bonita no jardim para as pessoas virem visitar ou para postar, etc. Eu, em função das viagens, eu acabo ficando com dois corações. Tá? Nos últimos anos, os últimos 5 anos, eu me dediquei a montar uma coleção. Estava agora já quase nos finalmente, as plantas pequenas já estavam tomando uma cara, já estavam quase prontas. Só que em função das viagens eu acabo ficando com um pouco de receio, que às vezes eu fico 30 dias fora. E aí tu fica 30 dias fora de casa, com um calor como estava hoje, mesmo eu tendo alguém que molhe, o risco existe. Então às vezes eu deixo de vender uma planta, às vezes surgem propostas, eu queria comprar aquela tua planta lá, não, essa da minha coleção eu não vendo. Aí numa porra de uma viagem, dá um piriri, a planta morre, eu fico sem a grana, sem a planta, entende? Então eu acabei mudando um pouco de ideia e estou acabando vendendo as plantas, fico com a fotografia, fico com a história da planta, tenho ela no meu portfólio, mas não vou mais ter ela na minha coleção, entende? Eu preciso ser muito profissional e bem consciente disso, porque eu vivo do bonsai, entende? Eu vivo de dar aula e eu vivo de vender bonsai, então não posso ficar segurando essas plantas, porque curtida em Facebook e Instagram não bota o feijão na minha mesa, entende? Então tem que estar bem claro isso na minha cabeça. Então, eu me apego, aquela planta ficou 15 anos na minha mão, construi ela e tal, beleza. O caminho, o percurso é o bacana, entende? Toda aquela construção, tu pegar a planta bruta, ela era de um jeito, tu transformou, criou, beleza, tá feito. Agora é hora de ela partir e fazer outra pessoa feliz, entende? Então, isso está bem tranquilo na minha cabeça, não me apego mais e não sofro quando uma planta vai embora, tá? Então, o meu foco hoje em dia tem sido esse, de produzir material bom. Se a planta vai ficando, eu vou evoluindo ela até chegar o momento dela estar pronta, vamos dizer assim. Se não vender, beleza, fica comigo na coleção. Mas se vender, não corre uma lágrima no olho, vai tranquilo, sem problema. Muito legal. Isso eu fiquei falando aí, eu estava pensando, no meio do bonsai, né, no mundo inteiro, isso é comum, né? Esse papel de estar fazendo esse tipo de trabalho aí que você faz aí, isso é crucial, né? Tem muitos viveiros até fora do país que são focados, por exemplo, na produção até um determinado estágio, depois outros viveiros que é daquele estágio para cima, outros que pegam coisas, trabalham mais com refinamento de árvores, né? É muito comum a gente observar esse tipo, né, de coisa assim, né? Sim, bem comum. Um degrau após o outro muito importante, né? Sim, Muito eu acabo fazendo de tudo, tá? Inclusive ontem eu acabei fazendo umas mudinhas, estaquinha de um dedinho de plantas que um dia vão virar alguma coisa interessante. Antigamente, há 7, 8, 10 anos atrás, isso não passava pela minha cabeça fazer esse tipo de coisa. Comprava um material já um pouco mais adiantado, evoluía ele, não importa se levasse 5 ou 10 anos, evoluía ele até ficar
muito, muito melhor. E aí, depois disso, ou ficava para coleção ou passava adiante. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu estou querendo iniciar as plantas, entende? Começar com um material do zero, porque eu consigo dar mais qualidade. Porque tem muito material que tu compra, já está um pouco mais adiantado, mas não está daquele jeito que tu quer. E às vezes para ficar daquele jeito talvez leve quase o mesmo tempo do que tu comprar ele daquele jeito, entende? Então eu tenho, além de ser mais barato. Entendo. Né? Então hoje em dia eu tenho produzido o meu material, estou bem no princípio, tem muita coisa para melhorar ainda. Mas para daqui a, vamos dizer, 4, 5, 10 anos, eu ter um material realmente muito bom para poder oferecer para o pessoal. Eu não trabalho com quantidade, entende? Eu nunca vou conseguir ter uma produção como Sim. tenho tramujas, nem quero, entende? Porque na minha concepção é impossível tu ter uma produção de milhares de plantas mantendo todas num alto nível, ainda mais trabalhando sozinho, entende? Eu não tenho funcionário, quem faz tudo lá no meu sítio sou eu que capino, eu que tiro. Mentira, isso tem o matinho, tem um cara que me ajuda lá uma vez por semana, tira o matinho das plantas lá para eu conseguir fazer outras coisas. Mas no grosso do trabalho lá é tudo eu que faço, entende? Dá muito trabalho. Então vamos chutar lá, ter 1.000, 2.000 plantas realmente muito boas e dentro daquilo que eu vou conseguir dar conta. E é isso. Aí a venda, a coisa andando é que vai fazer a máquina ser autossuficiente. Entendi. Você tem produzido tem focado em algumas espécies assim pontuais ou não? Cara, tem algumas espécies assim que eu gosto mais de trabalhar. Tá? Gosto muito de piteco, gosto muito de ficus. Ficus eu tenho bastante coisa. Gosto muito de junípero. Que mais? Azaleia, buganvília, celtis, tem, deixa eu ver o que mais, ligustro, caliandra, algumas espécies assim que eu estou produzindo agora, assim, para o futuro, entende? Mas tem outras espécies que eu gosto Entendi. bastante, assim, mas que eu ainda não iniciei produção. É complicado, cara. Produzir é bem complicado. Massa. Com qualidade é complicado. Tu pode simplesmente fazer uma estaquinha, faz uma copinha ali com poda, papapá, mete no vaso e tchau. Para tu vendendo uma floricultura, ok. Mas não é o meu foco, entende? Fazer um bonsai de qualidade, com nebari, conicidade, feridas fechadas. Isso é bem complicado, porque tu tem que estar sempre em cima. É verdade. É uma mancada que tu dá ali, esqueceu um ano de mexer, tu já perde conicidade, a planta já perdeu ramificação. Não é bem assim, não é pro amador. Bom, galera, vamos agora para aquele momento massa! Bom, pessoal, e o momento massa agora tem uma surpresa mais que especial. Isso mesmo. Bom, você tem um cupom de desconto na Old Firme. É só entrar no site, faz a sua compra e escrever no campo do cupom na bandeja. Isso mesmo, galera. Então você ganha um super desconto lá comprando no site da Old Firme, beleza? Que massa, cara. A gente tá ficando enjoado, hein, cara? Tamo com um cupom de desconto. Vai vendo. Só benefício pra galera aí. Massa. E a gente não pode esquecer do PP, né, cara? Ele que faz as mesinhas pro seu bonsai aí, sob encomenda, do jeitinho que você precisa. E é um parceiraço nosso aí que tá apoiando esse projeto na bandeja. Com ótima qualidade de mesa, diga-se de passagem. E, poxa, nosso momento massa não pode ficar de fora também, uma escola massa. Bom, galera, você conhece Bonsai Arte Viva? Deveria conhecer. Então, tem o site, tem Instagram, tá? E o Bonsai Arte Viva é uma escola e viveiro aqui em Jundiaí, tá? Então, se você é da região, você tem a oportunidade de passar lá pessoalmente, conferir e até mesmo fazer alguns cursos. E tem lá a escola de bonsai também.
Beleza? Trabalha muito no chão também, né? Não mais. Eu tive muita planta no chão nessa área de terra que eu citei antes. Eu tinha 5 mil metros quadrados de área plantada e ali era tudo no chão. E foi complicado, sabe? Porque, primeiro, no primeiro ano, por exemplo, eu plantei, se eu não me engano, 600 mudas de ficus. Ficus retusa, ficus tiger e ficus organensis. Eu plantei essas mudas em outubro, que é uma época chuvosa aqui. Passou o verão, tudo tranquilo. Chegou o primeiro inverno em julho, deu um geadão, eu perdi umas 500. Entende? Aquilo foi um baque, assim, Nossa. sabe? Deu um geadão, queimou, torrou tudo, morreu tudo. Ali, assim, pensei, putz, e agora? Aí, beleza, bola pra frente, vamos... Os organenses aguentaram, que são plantas que são daqui, que estão bem aclimatadas, então essas foram tranquilas, mas os retusa e os Steiger foram tudo pro saco. E aí esse eu já desisti, então essa questão de tu ter no chão já é um pouquinho complicado, porque tu perde a mobilidade. Se tu não fizer uma estufa ao redor dessas plantas, tu vai ter problema. Né? E hoje, no lugar que eu tenho, onde eu tenho meu sítio, é mais frio do que era nesse outro local. Então, tipo, ano passado eu tive noites ali de -5. Então, se eu não botar essas plantas dentro da estufa, eu tô ferrado, entende? Tem plantas que aguentam tranquilo, mas tem plantas que se pegar esse friozão aí já era. Então, hoje não. Hoje eu não tenho mais elas no chão, tenho elas em cuias, em vasos plásticos, e aí eu consigo jogar. Quando tá para esfriar, eu boto tudo para dentro da estufa, e aí eu não perdi mais planta. Mas teve um ano ali que foi complicado, cara, foi de chorar. Nossa, cara, eu não faço nem ideia, cara. É muita coisa. 500, cara. Perder tudo isso não é fácil. Mas é aquela coisa, você perde 500, tem... Eram mudas, não eram plantas. Sim, mas de qualquer forma tem um trampo ali, né? Tem uma expectativa, putz, é fogo. Não é fácil não, E daí cara. aquelas que sobreviveram a esse problema aí, elas foram embora, elas cresceram bem. Inclusive agora, há mais ou menos uns 3 anos, eu acabei desocupando essa área e acabei tirando todas elas e levando para o meu sítio. Eu tenho ficus lá com 3 metros de altura e tronco de 80 centímetros de diâmetro. 10 anos no chão. Entende? Isso é para fazer um bonsai bem grande. Tá? Um monstrinho, hein? Não quero mais bonsai tão grande assim, tá? Eu tenho tenho plantas lá com tronco de quase 1 metro. Nossa, isso aí não tira mais, né? Isso aí não tira mais do chão, né? Claro que tira. Claro que tira. De guincho e máquina. Tira? Mas olha aí. Tira, mas não é mole. Ai. E tem louco pra tudo, né? Tem uns caras que gostam de umas coisas dessas assim, né? Enorme, né? Essas plantas maiores eu produzi. Né? Essas plantas maiores eu produzi, não era a ideia vender. Era para ter, o dia que eu tivesse um viveiro bacana, oficial, que fosse para visitação de pessoas e tal, eu queria ter umas plantas grandes que iriam impressionar, entende? Que seriam a porta de entrada do viveiro. Então, esses ficus maiores iam ser usados para isso. Então, eu estou cultivando eles, vou começar a estilizar, deixei eles brotar, todos eles depois de arrancados do chão, né? É um trauma bem grande para a planta, imagina crescendo 10 anos no chão, livremente, praticamente, depois tu arranca, corta quase tudo, não sobra nada, ela rebrota, então agora estão todas recuperadas, esse ano é quando eu vou fazer a primeira estilização delas, para conseguir dar um norte, vamos dizer assim, aí tem que deixar galho de sacrifício, fecha a ferida, organizar nebare, já galhos bem distribuídos e tal, mas é uma planta que pronta vai ter uns 3 metros de altura, é bem grande. Então, para tu ter na entrada do viveiro, assim, ia ser sensacional, então essa é a ideia. Foge um pouco do bonsai convencional, tem gente que diz que isso não é bonsai, mas eu nunca fui muito de dar bola, assim, porque os outros falam, entende? Eu vou mais pela minha intuição, assim, e segue o baile. Uma vez eu ouvi um compositor dizendo que o artista precisa aprender
a não ouvir e depois aprender a ouvir. Mas era uma experiência dele, assim. Mas mesmo assim, cabe, né? Cabe. Aprender a não Cara, ouvir também é muito importante. as pessoas hoje dão muita importância para rede social, para curtida, para essa exposição toda que o mundo hoje parece que obriga a gente, né? Eu já não curto muito isso. Eu sou um cara bem na minha, assim, não curto muito esses holofotes, sabe? Então, tu vê que eu não posto, assim, muita coisa, não tem coisa postada diariamente, é só algum trabalhinho bacana, alguma coisa assim. Então, eu acho que não é que a opinião do outro não me importa, não é isso. Quando faz sentido, sim, mas eu não vou muito atrás dessas coisas de ego, entende? Porque o fulano postou tal planta, tu viu que legal, eu ficar incomodado com esse tipo de coisa. No bonsai tem muito disso, sabe? Essa questão de conflitos, de egos, assim, sabe? Do cara querer ser um melhor que o outro. Agora tem essa do cara ter que citar os créditos, porque ele trabalhou a planta comigo, postou a planta e não citou que trabalhou a planta comigo. Cara, a gente não precisa disso. Entende? Se eu vou ficar cobrando de cada aluno meu que postou a foto e não disse que trabalhou a planta comigo, aonde já se viu, né, cara? Não precisa disso. Entende? Então, essa questão de créditos e ego, para mim, Entendi. uma baita bobagem. Entende? Faz teu trabalho. O meu objetivo é o quê? É ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Pronto, a minha competição é comigo, não é com outros profissionais. Entende? Cada vez eu quero fazer um trabalho melhor. Cada vez eu quero ter uma planta mais bonita. Então, a competição é comigo, não é com os outros. Eu não levo uma planta para exposição para ela ganhar. Eu levo uma planta para exposição porque ela merece, porque é uma planta que realmente está bonita e ela pode acrescentar alguma coisa para a exposição. Se ganhar ou se não ganhar, é bobagem. É tão bobagem porque se um jurado o jurado é um artista, é um bonsaísta. Se aquele jurado interpreta a tua planta como algo que é agradável a ele, a tua planta vai ganhar. Se um outro jurado interpretar que a tua planta não agrada, que a outra agrada, a outra vai ganhar, entende? Então depende muito do tipo de jurado. E eu já fui em várias exposições e acompanhei julgamentos com esses professores que eu citei, e a gente fica abismado, às vezes, com os critérios que se usa nos julgamentos, entende? Então, às vezes, tu vê plantas que tecnicamente são sensacionais e a que ganha é uma que não é tão sensacional, mas que é por uma espécie ser um pouquinho mais difícil de trabalhar. Às vezes é um critério subjetivo, entende? É uma questão de interpretação. Até mesmo o Masterclass que teve lá no Chicão há 2, 3 anos atrás, que eu ganhei, e muitas pessoas criticaram, disseram que não era a minha planta que deveria ter ganho. Se tivesse sido outro juiz, provavelmente a minha não teria ganho, entende? Porque de repente era uma outra vertente. Se tivesse sido um artista de Taiwan, por exemplo, eu tenho certeza que a planta do Tramujas, por exemplo, teria ganho, entende? Se tivesse sido um artista japonês, talvez outra tivesse ganho, entende? Então é muito subjetivo isso. E como é arte, depende de interpretação. E essa questão de ser subjetivo incomoda algumas pessoas. Tem pessoas que não entendem isso, que é uma questão de interpretação. Para ti, tal planta pode ser maravilhosa, para mim não, entende? Então, as pessoas precisam ser um pouquinho mais flexíveis. A coisa está muito rígida, sabe? E essa questão do ego acaba atrapalhando ainda mais isso. É verdade. Você comentou sobre concurso e eu queria, assim, só falar o que passa pela minha cabeça aqui, né? Cá com as minhas ideias sobre concurso, mas também a ideia de um cara que não tem experiência com isso, né? Só uma ideia mesmo. Eu vejo o concurso como uma baita oportunidade de poder ir em busca de um respaldo,
de outros profissionais que vão estar vendo meu trabalho ali, vão falar da planta, da árvore e tal, né? E então acredito muito que é um bom raciocínio assim, né? Não necessariamente por uma questão de estar ganhando, né? Mas de poder ter esse respaldo, né? Esse retorno. Poxa, vou lá, entrei no concurso, coloquei a minha árvore lá e olha que precioso, né? Um cara que tem muito mais caminhada no bonsai do que eu vai estar parando e olhando aquele trabalho, né? Então, poxa, cara, fulano deu 10, o cicrano deu 8. Não é uma questão de nota, mas é interessante ter esse respaldo, entendeu? Pelo menos eu vejo assim, que é muito legal, entendeu? Sim. Acho uma parte interessante, O assim. bacana, quando tu leva uma planta para exposição, é, o bacana, poucas pessoas fazem isso, tá? Mas o bacana seria tu pedir opinião dos juízes, o que eles acham daquela planta e o que poderia melhorar. Só que poucas pessoas fazem por medo da crítica. Poucas pessoas estão prontas para receber essa crítica. Tá? E eu já passei por momentos bem complicados, da pessoa me chamar, ô Daniel, queria saber o que tu acha dessa planta aqui. E eu já sou vacinado, né? Eu disse, cara, tu quer realmente saber? Tu quer que eu te diga a verdade? Ou tu quer que eu diga aquilo que tu quer ouvir? Aí tu meio que desarma a pessoa, né? Tu já prepara ela para uma possível crítica. Não, me diz aquilo que tu pensa. Dificilmente a pessoa diz, não, fala aquilo que eu quero ouvir. Não, me diz realmente o que tu pensa. Depois dessa aí, né? Fala que tá ótimo e eu já vou embora. E aí sim, tu fala pra pessoa, aí tu já preparou o espírito dela, entende? Já preparou ela pro que vem. E aí sim tu poderia falar, entende, para ela, ó, eu poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo lá. E aí a pessoa tá mais receptiva, porque as pessoas não lidam bem com críticas. E como o bonsai normalmente é uma criação da pessoa, tu criticar aquilo que aquela pessoa criou é quase algo pessoal, entende? A pessoa sente muito aquilo. E poucas pessoas recebem isso de uma forma saudável, sabe? Que essa crítica serve para tu melhorar aquele material para no futuro se tornar uma planta melhor. Então é um pouco complicado. Eu já passei por situações assim bem difíceis de o cara pedir a avaliação, tu ia avaliar e o cara dizer que tu não sabe nada, que entende que é uma bobagem isso que tu tá falando e pronto, esses cara, então tu pediu a minha opinião é essa. Beleza, se tu não concorda, a planta é tua, seja feliz e até a próxima. Não tem problema, entende? Então é muito importante isso de tu ir lá perguntar pro artista. É engraçado porque não foi contigo. Não, eu digo assim, engraçado pelo ponto assim, já pensou? Tipo, fala, cara, você conhece o Daniel Redling? Não, conheço sim, tal, mas ele não gosta de mim, não vai muito com a minha cara, não. Mas por quê? Porque ele falou que a minha árvore não é boa. Entendeu? Não faz sentido nenhum. É mais ou menos isso aí. A pessoa leva pra parte pessoal, sabe? E não é assim. Tem um aluno meu chamado Daniel Borchardt. Ele levou uma planta dele, uma exposição lá em Rolante, muitos anos atrás, 2013, se eu não me engano. E ele levou 2, 3 plantas nessa exposição. E aí ele me chamou, eu era um dos juízes, e ele me perguntou, Daniel, queria saber a tua opinião sobre essas plantas, assim e tal. Disse, cara, tem certeza? Sim, tenho certeza. E aí eu fiz a avaliação, entende? Eu fiz a avaliação e descasquei, né, cara? De uma forma educada, obviamente, mas as plantas tinham vários defeitinhos, assim, tinha muita coisa para melhorar. E ele aceitou super numa boa, tanto é que depois virou aluno meu e fez a escola tudo comigo, e hoje ele tem plantas muito boas na coleção, entende? E isso é importante, era uma pessoa que estava
receptiva para essas críticas, entende? Estava disposta a aprender. Essa é a verdade. A pessoa que está te fazendo uma pergunta, ela precisa estar disposta a aprender aquilo que tu vai falar, aquela avaliação que tu vai fazer, e aí vai da pessoa aceitar, concordar ou não, entende? Isso eu falo da minha opinião. Eu nunca vou mentir a respeito de uma planta, por isso que eu já preparo a pessoa antes. Cara, realmente tu quer saber a verdade, para tu melhorar tem que fazer isso, isso e isso, vai demorar mais ou menos tanto tempo, aí tu avalia se para ti é interessante ou não. Para ser uma planta de nível de concurso, para ficar lá na frente e tal, teria que fazer isso. Se o teu objetivo é esse, faça. Se o teu objetivo não é esse, é simplesmente a tua satisfação, ter a planta em casa e o resultado de concurso não te importa, então não faz. Ponto. Mais ou menos assim que funciona. Então, quando tu leva uma planta no concurso, se tu puder pedir a avaliação de um juiz, e esse juiz realmente for honesto, tiver uma boa visão de bonsai e tal, for honesto e puder te esclarecer, puder te ensinar aquilo que tu pode fazer para melhorar, ótimo, aproveita a oportunidade. São poucas pessoas que estão dispostas a isso, entende? Dos dois lados, tanto de ensinar como de aceitar e aprender. É verdade, Sim. verdade. Você acha que o shorin ou as árvores maiores, enfim, qual você acha que é o caminho mais difícil assim para chegar num nível de exposição? O que você acha? Planta grande, né? Planta grande é mais difícil. Porque planta pequena tu leva com uma mão, planta grande tu precisa 2, 3 para carregar. Perfeito. Não, brincadeira. Perfeito. Concordo 100%. É o que eu sempre falo. Gente, vocês que estão ouvindo a gente agora nesse podcast, esse é o momento sabedoria. Cara, eu tenho muita planta grande e precisa 3, 4 pessoas para carregar. Às vezes nem 3 ou 4 carregam. É complicado, tá? E planta grande, tu leva muito mais tempo para fazer. Tá? O pessoal diz que shoin é demorado. Não. Planta grande é demorado, porque é tudo numa dimensão maior. Tu precisa engrossar tronco, mais. Tu precisa engrossar galhos, mais. Tu tem uma área muito maior de nebari para formar. Tu tem feridas muito maiores para fechar. Tu tem uma área muito maior de ramificação para fazer. Então é tudo mais. E no caso do shoin, não. No caso do shoin é uma ferida grande. No caso do shoin, uma ferida grande é uma ferida de 4, 5 centímetros. Entende? Então o processo é mais rápido. Tá? Então, além de a vida ser mais simples, embora tenha a questão dos cuidados diários, principalmente a questão da rega, que no caso dos shoins e mamê, a coisa é mais difícil. Tu precisa regar muito mais seguido, o risco de tu perder a planta é muito maior, porque uma cagada num dia de verão já era, entende? Então, o risco é maior. Um ficus que está num vaso de 1 metro de diâmetro. Pô, se tu esquecer de molhar hoje, amanhã tu molha, ela tá bem. Um vaso de shoin de 20 centímetros, num dia de verão de 35 graus com vento, o risco é grande. Entende? Então, o dia a dia do shoin cara, shoin é mais fácil. Na minha opinião, é mais rápido de fazer, é mais fácil de tu manipular. Pro pessoal que tem problema de visão, já é um pouquinho mais complicado a questão da aramação, principalmente nos detalhes e tal, porque daí é tudo diminuto, né? No caso das plantas grandes é mais simples, mas... Problema de visão ou então mão de ogro, né? Também. Mãozona aqui de alicate, né? Que não entra os dedinhos lá no meio. E você acha que as plantas maiores, elas aguçam mais essa questão artística do bonsaísta ou não? Porque você falou, no cultivo aí, ambas têm algo para ensinar ao bonsaísta a mexer com a disciplina dele e tudo mais. Isso aí não tem para onde correr, né? Mas essa questão artística, você acha que as árvores grandes, assim, elas puxam mais o artista, o bonsaísta?
Cara, as árvores grandes, elas impressionam mais, tá? Visualmente elas impressionam, porque aquele impacto visual, aquela massa enorme impressiona visualmente. Em termos de criatividade, eu acho que não, cara, porque aquele cara que cria uma planta pequena, a mente dele é capaz de criar algo grande, entende? É uma questão de forma, não de dimensão, entende? Então, em termos de criatividade, eu acho que não interfere, tá? Eu acho que interfere na questão de tu viabilizar, porque se tu tem um junípero de uma dimensão grande, tu precisar fazer uma torção, a coisa é muito mais complicada, entende? Tu precisa de muito mais força envolvida, alavancas, proteções de tronco e tudo mais, que dificultam o trabalho. Tu vai fazer uma torção num tronquinho de junípero de 2, 3 centímetros, é uma barbada. Tu faz com a mão aquilo, um pouco de rafa e tá feito. Eu acho que é mais uma questão de mão de obra. De criatividade, eu acho que não interfere. Entendi. Massa. E como é que funciona a sua escola, né? Queria ouvir bastante isso aí de você, né? Porque você tem bastante aluno aí, foca em material também para os alunos e tal. Mas, pô, o cara quer começar no bonsai, mora perto de você, é até legal você falar, se você quiser falar onde que é o viveiro, não o endereço, né, mas cidade, tudo mais, é até legal para quem estiver ouvindo, vai que, né, vai que tem mais alunos aí perto e tal, mas como que é essa questão de ter uma escola, né? Qual é a função da escola de bonsai para você? Como é que funciona isso aí? A minha escola é um curso de 2 anos, com opção de se fazer um terceiro. Tá? Então, eu não amarro as pessoas por tanto tempo. Tá? Eu sei de outros profissionais que preferem fazer um pouco mais de tempo, durante 3 anos, e é uma opção, é uma metodologia. Eu acho 3 anos bastante tempo para deixar uma pessoa amarrada, entende? Então, esse terceiro ano eu prefiro deixar como opcional. Quem quer faz, quem não quer não faz. Então, durante esses 2 anos, uh, a gente foca tudo aquilo que envolve o básico e intermediário dentro do bonsai. Até algumas técnicas um pouco mais avançadas a gente envolve também. Então, mesmo uma pessoa que nunca viu bonsai, ela, no final desses 2 anos, vai ter uma boa noção, vai conseguir se virar por conta para conseguir fazer manutenção e criar as suas próprias plantas. Tá? Então, a gente ensina desde o básico, como aramação, os estilos, transplantes, estilização, torções, formação de nebari, cultivo, como acelerar a cicatrização, trabalhos em pinheiro negro, trabalhos em caducifólias, ficus, buchinho, específicos assim de cada espécie, né? Então são vários temas que a gente aborda e não só teoria, tem toda a questão prática envolvida também. Então, normalmente as aulas são em um final de semana por mês. Então, por exemplo, sábados de manhã a gente trabalha teoria, sábados de tarde prática, domingo o dia inteiro prática. Mês que vem, mesma coisa, entende? Então, e o conteúdo eu vou passando, principalmente o conteúdo teórico, eu vou passando de acordo com o andamento da turma. Entende? Então, eu não tenho a coisa engessada. Pô, a turma está tendo um pouquinho mais de dificuldade na aramação. Então, tá, no próximo mês a gente não vai fazer teoria, vamos focar só a aramação o final de semana inteiro. Agora, não sou eu que faço, não sou eu que faço os alunos evoluírem. É eles que se fazem evoluir. Entende? Então, eu passo como se faz. Se o cara só vai praticar nos dias de aula, a coisa não anda. A pessoa precisa ter a vontade de praticar durante os dias de semana, nos finais de semana, quando ela tem livre, para poder crescer. E aí vai de cada um, entende? Então, os alunos são bem heterogêneos. Então, como eu falei antes, tem aquele cara que ele quer ter só a cericinha dele ali para ele curtir,
e pronto. E tem aquele cara que quer ter os juníperos tudo retorcido e tal, planta para poder participar de exposição, que é algo que precisa de muito mais técnica, entende? Então, eu vou levando as turmas mais ou menos alinhadas, de acordo com o andamento delas, mas conforme o tempo vai passando, a gente percebe essa questão dos alunos, entende? Aqueles que a gente sabe que podem um pouco mais e aqueles que não podem ou não querem ir tanto, entende? E aí eu vou passando conteúdo teórico, que todos absorvem, entende? Que todos têm. E a questão da parte prática daí é muito individual. Eu atendo cada um de acordo com o objetivo, necessidade de cada um. Então isso eu consigo individualizar bem, assim, deixar essa coisa bem personalizada, vamos dizer. Entende? Então o curso é mais ou menos isso, é 2 anos e aí é a opção de se fazer um terceiro. É assim que funciona. Agora, em função dessa pandemia, a gente está parado, né? Não estamos... Até mês passado a coisa estava um pouco mais tranquila, a gente chegou a fazer aula aqui, mas do jeito que a coisa está agora, vamos ter que dar mais uma parada. Sim, aqui em São Paulo também deu uma complicada aqui, né? E fica em que cidade aí, Daniel? Lajeado, Rio Grande do Sul. Lajeado. Ah, legal. Eu não tenho só essas turmas, né? Eu trabalho com aula particular também, então de vez em quando vem gente de fora. Nesse meu sítio eu tenho toda a estrutura para receber aluno. É uma casa que é toda equipada, então a pessoa vem, não gasta em hotel, fica ali nesse sítio, trabalha ali durante o dia, então só precisa comprar o que tem que comer, né? Então a pessoa pode cozinhar ali mesmo, tem geladeira, fogão, micro-ondas, tudo. A pessoa fica autossuficiente ali e passa a semana estudando, se quiser. Então é uma coisa mais individual, né? Daniel, quero estudar 2, 3 dias aí e focar só em ficus, beleza? A gente faz. Não, quero focar só em pinheiro, só... Ou no geral, entende? Quero melhorar a minha estilização, então isso a gente acaba fazendo também. Ah, bem personalizado, né? Bem legal. Legal isso também que você falou da forma da escola, né? Porque essa é a impressão que eu tenho, assim, de que muitas vezes no meio da galera que está iniciando, a ideia de escola às vezes assusta, né, galera? Caramba, nossa, vou ficar anos aí, né? É isso mesmo, né? Precisa disso. E aí fica com aquele receio, né? Nossa, mas é o tempo de uma faculdade, né? A galera às vezes fica pensando assim e tal. Mas o que que você fala como professor? Qual seria para você a importância de escola? O que você enxerga? Cara, a escola é para aquelas pessoas que querem evoluir no bonsai, tá? Embora tenha algumas pessoas que vão ali como se fosse um passatempo, um hobby. Mesmo aqueles que querem evoluir, também é um hobby, tá? Só que é um hobby um pouco mais sério. Mas tem pessoas que não querem, entende? Que querem ficar em um nível técnico, vamos dizer assim, mais baixo, que a ideia ali seria mais como um passatempo. Para essas pessoas, eu não sugiro uma escola, entende? De repente, talvez um grupo, uma associação, que essa pessoa pudesse ir ali, se reunir e poder praticar, entende? Talvez o objetivo dessa pessoa fosse melhor alcançado. Como a escola, o foco é no ensino, é foco no crescimento, talvez os objetivos não andem bem juntos. Tá? Eu vejo a escola como algo para alguém que quer melhorar de nível, entende? Mesmo que não queira participar de exposição, mas que queira ter plantas cada vez melhores. É minha opinião, é isso que eu acho. A questão dos 2 anos realmente assusta, tá? O que eu combino aqui com os meus alunos é: tu começou, tu é obrigado a terminar, tá? Então, o cara que inicia, ele tem que estar ciente de que ele vai ter que completar os 2 anos.
porque eu não consigo incluir uma outra pessoa no meio do caminho. É um conteúdo sequencial, entende? Então passou lá meio ano, desisti, Daniel, não quero mais. Como é que a pessoa vai roer a corda? Não consigo incluir outra pessoa. E esses 6 meses que passaram, vou botar uma outra pessoa nessa turma, essa pessoa não consegue recuperar todo esse conteúdo, entende? Então, é um compromisso que eu assumo com os meus alunos e meus alunos comigo, que iniciou a escola, tu precisa concluir, entende? Tu não pode roer a corda no meio do caminho. E a coisa tem funcionado, sabe? Tem sido bem bom, assim. Comigo as coisas funcionam sempre no fio do bigode, tá? Não sei se existe essa expressão por aí, mas eu fui criado desse jeito, entende? O que está combinado, entende? A menos que aconteça algo muito sério e tal, que impossibilite a pessoa de participar, mas no geral é fio do bigode. Tá combinado e assim funciona para tudo. Show. Aqui tem essa expressão também, não, só que cada vez menos utilizada. Exatamente. Cada vez entrando em desuso já. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Muito massa, muito massa. Assim, eu falo assim, é muito massa pelo ver que ainda tem pessoas que utilizam, né? Mas não é tão massa pelo outro lado, não. Seria bom que fosse diferente. Hoje em dia, as pessoas mudam de opinião, como mudam de roupa, entende? Não se tem mais um compromisso com o que as pessoas combinam. A pessoa combina uma coisa contigo, beleza, vamos combinar então, é assim que funciona? Ok, é assim que funciona. Amanhã a pessoa te liga e diz, olha, eu tive pensando e tal, quem sabe vamos mudar, entende? Pô, mas tá combinado, entende? Não se muda um negócio, entende? Se eu combinei que eu vou comprar teu carro, eu vou te pagar ele em 5 vezes, tá combinado de eu te pagar ele em 5 vezes. Tu teve um problema, ok, teve um problema, a gente tenta resolver da melhor maneira. Mas as pessoas, hoje em dia, infelizmente, essa questão da palavra, de manter os combinados, as pessoas hoje em dia, são raras aquelas que tem palavra, que tem o fio do bigode, né? Infelizmente. É verdade. Exato. Então, eu queria até saber de você, o que você tem achado do bonsai atualmente no Brasil? Para você tá como? Como é que você olha aí? Cara, o bonsai no Brasil cresceu indo bem? Cresceu muito. Sim, o bonsai no Brasil cresceu muito. Quem me dera ter iniciado numa época como essa, com essa grande quantidade de informação, com essa grande quantidade de professores, de escolas que existem por aí. Hoje em dia está muito fácil tu aprender e tu ter um ensino de boa qualidade no Brasil, né? Então tem várias pessoas novas aí que estão entrando já fazendo trabalhos bem bacanas, né? Então acho que a coisa tá excelente, só tende a melhorar. Muito show. Sem contar aquilo que tu falou aí de tá tudo muito fácil, né? Ferramenta e, poxa, isso é muito legal, né? Porque hoje em dia a gente tem a possibilidade, às vezes, de não ter alguém que tem uma escola de bonsai perto da gente, mas a gente junta um grupo e entra em contato com um profissional, traz o profissional, né? Então, olha a facilidade disso, né? Sim. Uma das coisas que a gente... É ouro, isso é ouro. Verdade. Uma das coisas que a gente ainda está um pouco carente aqui no Brasil é com relação a fontes de matéria-prima, né, de materiais para trabalho de uma boa qualidade. Né? A gente tem bons produtores, mas que o processo ainda está no início. A gente está ainda muito, muito longe do que se produz lá fora, do que se produz em Taiwan, do que se produz mesmo na Europa, embora trabalhem muito com Yamadori, mas se produz alguma coisa já de bom nível e muito, muito distante do que se produz no Japão. O Japão não tem muito Yamadori, mas tem muita matéria-prima cultivada excelente. Plantas sensacionais, espetaculares, com
70, 80, 100 anos de trabalho, entende? De cultivo. Plantas comerciais, eu falo, não é uma planta que participava, que era de uma coleção, olha aí. entende? Sim, eu visitei viveiros comerciais Caramba, de pinheiro, por exemplo, que é em Takamatsu, no Japão, viveiros de produção de plantas que estavam sendo cultivadas há 80 anos, com um objetivo comercial, objetivo de vender. Não é o senhorzinho lá que plantou meia dúzia de pinheiro e tinha esses pinheiros na coleção e de repente resolveu vender. Não, são plantas que realmente foram cultivadas com o intuito de vender. Entende? Então, não se produz a coisa pensando se vai receber algo em troca. Se produz, alguém um dia vai lucrar com isso, alguém um dia vai vender, ou isso vai fazer parte da vida de alguém. Entende? As pessoas não... Hoje em dia, o que tu quer? Tu quer produzir para tu ganhar daqui a tanto tempo. É tu que vai usufruir desse lucro. Lá não, lá se produz para que um dia alguém usufrua desse lucro. Entende? Então é uma visão um pouco diferente. E o que faz falta aqui para nós é esse tipo de matéria-prima, entende? Se está produzindo, ok, estamos no princípio, eu acredito que daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai ter matéria-prima muito boa à disposição aqui para o pessoal que faz bonsai. Só que esse processo leva tempo, entende? Então, uma hora dessas chega, as coisas estão melhorando, passo a passo. Mas ainda estamos bem longe do que se tem nos países de primeiro mundo, Sim. falando de bonsai. Essa foi a maior diferença que você viu quando você visitou os viveiros lá, mais assim focado em produção? Sim. A distância é muito grande. Tu vê pinheiros lá, comerciais, com 40, 50 anos de cultivo, entende? Plantas espetaculares, que estão ali disponíveis, não são baratas, tá? Mas são plantas sensacionais. Tu pega o melhor pinheiro que tem hoje no Brasil, para eles lá é uma planta comercial, entende? Não estaria numa coleção, na coleção do Kimura, por exemplo, ou do Kobayashi, entende? São plantas comerciais. Então a distância ainda é muito grande. Agora, Nossa, por exemplo, surreal, o Chicão. Né? Sim, por exemplo, o Chicão. O que ele fez há 20 anos atrás, que é iniciar o processo naqueles juníperos, e no nível que esses juníperos estão hoje, até quem já viveu no Japão, já estudou no Japão, vê essas plantas aqui e se impressiona. Essas plantas que ele produz aqui são de nível semelhante ao que se produz lá, entende? Então, ali nós já estamos chegando bem perto, porque ele teve essa visão há tanto tempo atrás e fez. Agora, quantos estão dispostos a fazer dessa forma e levar lá seus 20 anos para ter a coisa pronta? Entende? Isso tudo dá trabalho, leva tempo, custa, entende? Então alguém precisa fazer. Ele fez e hoje ele tem essa matéria-prima. São plantas espetaculares, sensacionais. Eu arrisco a dizer que no Ocidente, plantas cultivadas, juníperos cultivados assim, daquele nível, não existe. Entende? Tem coisa assim em Taiwan, tem coisa parecida no Japão, tem coisa assim na China, mas sem ser Yamadori, né? Yamadori, sim, aí tem muita coisa, mas plantas cultivadas desse nível junípero, não sei de ninguém que tenha. Posso estar enganado, mas não sei de ninguém que tenha. Não tem nada a ver com a nossa cultura, né, cara? Pensar em coisas assim, nossa, para daqui 20 anos, né? E para outras pessoas usufruírem disso, né? Ainda tem essa, né? É bem diferente assim do que a gente está acostumado a pensar. Eu acredito que até essa é uma cultura familiar lá também, né? A questão do bonsai, de passando de geração em geração. Sim. É verdade. Sim. São famílias que trabalham com isso há muitos anos. Eu visitei vários viveiros de pinheiro negro lá em Takamatsu, e me chamou a atenção, que é uma família bem tradicional de lá, que cultiva já há muitos anos. E eu perguntei para ela, esses pinheiros aqui eram monstros, troncos de 70, 80 centímetros de diâmetro.
E aí eu perguntei para ela, tá, e essas plantas aqui, ó, essas plantas têm mais ou menos uns 80 anos, foram arrancadas do campo há mais ou menos uns 8 anos. E daí eu fiquei pensando, pô, a pessoa que plantou provavelmente não está mais aí. É um negócio familiar, entende? Então, a pessoa que plantou aqueles pinheiros lá de 80 anos não está mais aí, quem está cuidando agora provavelmente é a terceira geração, e já tinha mais muitos outros milhares plantados no campo também com esse intuito. É bacana, é impressionante. É a questão da jornada, né? Incrível. A gente volta na ideia da jornada, né? Do processo, de curtir Claro, esse o bacana... aí. Como sempre, o bonsai... Isso que me fez mudar um pouco de ideia com relação a ficar com a minha coleção, sabe? Porque o bacana para mim é o percurso, é de ter pego aquela estaquinha lá, de ter evoluído ela até um tronco de 10 centímetros, de ter feito conicidade, nebari, e ter feito a ramificação, beleza, tá pronta no vaso, ótimo, agora boa, neném, vai para o colo de outra pessoa. E esse percurso, essa questão de tu criar, é que me satisfaz, entende? É que nem tu imagina um escultor, um pintor, se ele se apegasse a todas as esculturas e quadros que eles pintassem, entende? Ia ter as paredes da casa tudo cheias de trabalhos, de pinturas, de esculturas, não ia vender nada, né? Porque não, eu amo todas as minhas obras e todas precisam ficar aqui comigo, entende? Não é assim. Então, criei, tô feliz com isso, beleza, tchau, pronto. Entende? Mas falo de mim, profissional. Isso, né? Falo de mim, profissional. As pessoas que não vivem disso, óbvio, ficam com aquela planta lá 20, 30, 50 anos, com aquela planta na coleção, e quando elas partirem, espero que os herdeiros continuem tendo o mesmo cuidado que elas. Eu vejo assim em você muito claro, né? E vejo que não cabe, né, em você aquela frase, faça o bonsai para mim, né? Tipo, em você de jeito nenhum, né? Realmente você pensa, isso é muito legal. Tem o lado para você, né? Eu faço para mim. Só que como eu preciso vender, eu fiz para mim, beleza, tô feliz. O para mim é a satisfação de ter construído, entende? Não é o material em si, é a satisfação, tô satisfeito, beleza, é isso. Sim. Falei nesse sentido mesmo, né? Porque você falou do processo, né? O processo ele tá em torno de você, desse momento, dessa vivência, né? Mas o concreto em si, né? A árvore em si, né? Você pensa para um próximo, né? Você pensa para outra pessoa, né? E aí fica tendo o seu trabalho em outra casa, fazendo parte de mais uma outra história, né? Eu acho que o artista gosta muito disso. Eu nunca tinha pensado num pintor com todos os quadros dele, assim. Muito legal pensar nisso. Imagina? Caraca, como ia... Vira acumulador, cara, né? Sai de artista para acumulador. Inclusive, várias plantas que eu tenho no viveiro, eu vou estilizando a planta com várias opções. Inclusive tem plantas às vezes que são muito boas, que elas te permitem 3 ou 4 desenhos diferentes. Quando eu posso, quando um desenho não interfere em outro, eu deixo a planta com 2 desenhos. Tu olha a planta de um lado, ela tem um desenho, tu olha de outro lado, ela tem outro desenho. Porque a pessoa que vai ficar com essa planta no futuro pode preferir ou um ou outro. Se eu deixar, ou se eu engessar o projeto, se eu eliminar um lado e deixar só o outro, a pessoa não tem essa opção, não tem essa liberdade de escolher, entende? Então esse é um dos temas que eu deixo bem claro para os meus alunos. Quando tu tem mais de uma opção na planta e tu tá em dúvida, faz 2, 3 opções, faz todas, até chegar o momento em que tu vai ter a decisão, tu vai ter o momento de não, realmente esse lado aqui é melhor, eu vou manter esse e vou descartar o outro lado. Então, se a planta te permite, te dá liberdade de construir mais de um desenho, vai fazendo, tu não precisa decidir a coisa logo de cara, vai fazendo, porque muitas vezes a gente muda de ideia, passou 1 ano, passou 2 anos, dali a pouco surge uma outra opção que tu não tinha visto anteriormente, e se tu tivesse eliminado as outras opções, tu não ia ter liberdade de mudar de ideia.
Entende? Então isso é criatividade. Essa questão da criatividade eu tento instigar muito nos meus alunos, sabe? De tu poder mudar de ideia ao longo do projeto. Legal, legal. Se Interessantíssimo, reinventar cara. ali, né? E até aguçar, né? O senso artístico e crítico Claro. da sua própria planta, né, cara? Exato, exato. É muito comum a gente se acomodar com os projetos, né? Eu, olhando por isso que você falou aí, a evolução é absurda, porque às vezes se torna mais difícil você, no meio do caminho, pensar em algo diferente, né? E até evoluir aquele projeto. Porque bonsai leva, às vezes, alguns anos para a gente estar preparando, né? No meio do caminho, depois de 3 anos, sei lá, tu pensar algo diferente, já vem 3 anos pensando a mesma coisa, né? Depois de 3 anos pensar algo diferente, assim, cara, que evolução, né? E tem que estar desarmado, tem que estar com a guarda baixa, tem que estar. É tudo que o bonsai pede, né? Sim. Tudo que o bonsai pede. Tem umas aulas bacanas que eu gosto de fazer com os meus alunos, que é uma espécie de mesa redonda. A gente senta e começa a observar uma planta. Tá? Normalmente é uma planta que ela é bruta ou semi-bruta, que permite várias opções. E aí a gente senta e aí todos os alunos, 5, 10, 15, não importa quantos são, e a gente observa essa planta, normalmente uma planta bruta, uma planta que permite várias opções, e aí cada um desses alunos dá a sua opinião daquilo que faria com aquela planta. Tá? Então, cada pessoa daquele grupo vai enxergar uma visão diferente. Então, tu já pensou, se nós estamos em 10 pessoas, podem ser 10 desenhos diferentes que todos vão poder observar. Então, isso amplia essa capacidade criativa da pessoa, porque antes ela olhava a planta, ela enxergava, vamos dizer, um desenho, 2, 3, e dali a pouco, quando ela começa a ver a opinião dos outros, ela começa a enxergar, realmente, tem mais uma opção ali, tem mais uma opção lá, e isso vai abrindo um leque de opções na cabeça da pessoa. Ela fazendo esse exercício várias vezes, no momento em que ela se deparar, ou ela estiver sozinha, para enxergar, para fazer o projeto de uma planta que ela tem em casa, ela vai se lembrar, entende? Ela vai ter a memória desses exercícios e a visão dela já vai estar treinada, então ela vai conseguir enxergar desenhos ocultos ali que talvez antes ela não enxergasse se não tivesse feito esses exercícios, entende? Então é um exercício muito bacana que aguça essa questão da criatividade, da visão de projetos que os meus alunos conseguem fazer. Genial, muito bom. Pô, que legal. Daniel, queria agradecer você por esse bate-papo maravilhoso. A gente ficou aí um bom tempo, mais de 1h20 aí conversando. Foi leve, foi muito bom ouvir, poder conversar com você. Nunca tive essa experiência, assim, só te via por fotos e tal, vi algumas lives, né? Mas, pô, legal, prazer, viu? Espero um dia, quem sabe, num evento aí, te encontrar, né? E perguntar se você, o que você acha de alguma árvore assim, né? Caso, se você virar para mim e falar, você quer ouvir a verdade? Aí eu vou mudar de assunto. Toma um chimarrão, vamos tomar um chimarrão, vamos fazer alguém. Muito Deixa bom, quieto, muito né? bom. Muito bom. Cara, para mim foi um obrigado. imenso prazer aí, agradeço a oportunidade, também não conhecia vocês aí, e para mim foi excelente, é sempre bom a gente poder falar de bonsai, falar daquilo que a gente gosta, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não trabalho nunca e eles me pagam para eu me divertir, porque para mim é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, se a gente consegue fazer isso e ainda ganhar uns troquinhos, então tá tudo muito bom. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade aí e numa próxima, se a gente pudesse encontrar aí, não me faz essa pergunta. Já sabe. Muito legal. Boa, cara. Muito obrigado, Daniel, pela participação aí, pelo papo. Podemos dar boas risadas aí, cara. Aprendemos bastante com você.
E agradecer a galera que tem nos ouvido, comentado, incentivado, os direct que a gente tem recebido aí. E como que a galera te acha? Quiser saber mais sobre os seus cursos, sobre os seus trabalhos? Facebook, Daniel Rettinger Santos, Instagram também, Daniel Rettinger Santos, ou se quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, 51-99685-8540. E se eu não responder logo, eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Mas normalmente eu respondo todo mundo. Estou à disposição aí. Pô, se não responder que tá cuidando das plantas. É, mais ou menos. Todo dia 2 horas molhando. Então já leva um tempo. Só, cara. Boa. Bom, pessoal, muito obrigado vocês que ficaram com a gente até esse finalzinho aí, até o último segundo do podcast. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Quero pedir para vocês dar aquela tesourada no like aí, né? Compartilha se puder e a gente se vê no próximo episódio toda sexta-feira. Um abraço para todo mundo. Valeu! Um abraço! Valeu, galera!